Bom dia, Willy. Bom dia, amigos da Icenza. É com muita alegria que a gente está aqui hoje para poder receber quem nos recebe o tempo todo. Então, hoje, nossa querida amiga Willy, que é a idealizadora da Icenza, a Icenza é fruto dos seus sonhos, foi provocada a estar aqui para contar a sua história, né? E eu não sei o que é mais gostoso, a gente responder as perguntas ou a gente ser questionado a respeito da gente mesmo, né? Também não sei o que é mais difícil, mas eu sei que é muito bom poder estar aqui com você, estou muito feliz de poder estar participando desse momento, e é claro que todo mundo te conhece, muita gente te conhece, você é extremamente popular e querida, mas talvez fosse interessante você poder dar seu bom dia e também se apresentar um pouco, né, mais formalmente a respeito de quem é a Williane. Bom dia, Willy. Obrigada pela acolhida, bom dia. Sempre queridão, bom dia a todo mundo aí que tá com a gente. Bom, essa é a minha primeira live, do lado de cá, né? Recebendo as perguntas. Então, sempre foi, se pergunta, você até comentou o que é mais fácil, eu estava pensando hoje, o que será que é mais fácil? Intermediar ou desenvolver um tema, né? Então, eu vou descobrir hoje, porque a primeira live que eu estou fazendo aqui com a sua provocação, né? Foi um convite seu recentemente, faz alguns meses também que eu nem estava participando mais das lives, então estou recomeçando. Eu sou a Willy, então você falou que a maioria aqui deve me conhecer, alguns não. Eu faço parte da equipe do Espaço Cinza, sou idealizadora desse espaço, como o Jafão falou. Foi um pouco de um dos meus sonhos nessa fase de transição de carreira, que é o tema que a gente vem tratar hoje, né? A minha carreira sempre foi na área de tecnologia, por muitos anos, né? Eu fiz gestão de pessoas, gestão de equipe, de projetos, fiz programação, e aí depois entrei nessa outra carreira, né? De ter um espaço como esse, de ser terapeuta. Então, essa é um pouquinho, assim, da Wiki. E o tema que a gente vai tratar hoje é justo isso, né? Transição de carreira, né? Se tem como fazer, se é para todo mundo, se não é, quais são as motivações, né? Existe transição de carreira só em 360, uma modificação completa, ou dentro da própria área, enfim, a gente vai desenvolver um pouco isso. Bom, você traz muito bem essa questão da carreira, porque para vir uma transição, nós precisamos ter uma carreira antes, evidente, né? Eu me lembro que eu virei gráfico, eu fui gráfico um tempão, eu virei gráfico, tipógrafo, foi minha profissão por uma questão casual. Eu precisava trabalhar enquanto adolescente, comecei a trabalhar numa gráfica, ali fui aprendendo e pronto, né? E virei gráfico. Quando eu vi, essa era a minha forma de ganhar dinheiro, de viver a minha vida. Outras pessoas, a Ju, por exemplo, minha filha, ela é geógrafa, e ela optou pela geografia, coisa que eu nunca tinha pensado que queria fazer, por conta também do encantamento que ela teve com um professor, né? Teve um professor no ensino médio assim que a encantou. Nesse primeiro momento da sua carreira, William, o que te inspirou a trabalhar nessa tua primeira profissão, digamos assim, na tua primeira carreira? Como é que você se inspirou a trabalhar nessa área? Então, foi muito nova, foi bem adolescente, assim, eu comecei na área de tecnologia com 14 anos, foi quando eu fui fazer agora ensino médio, né, a gente falava segundo grau. Quando eu fui começar o ensino médio, e a inspiração foi muito por uma recomendação, na verdade, da minha mãe e do meu tio Paulo, que na época estava começando esses assuntos, assim, né, de processamento de dados, tecnologia da informação, e que era uma carreira bastante promissora. E aí, para não fazer o ensino médio padrão, né, digamos assim, que eu nem lembro como é que chamava na época, eu fui fazer o curso técnico. Então, foi muito mais por uma recomendação para ter uma carreira promissora, digamos assim, né, financeiramente e tal, do que uma escolha propriamente dito. E chegando nesse ensino médio, eu me identifiquei muito com o curso, adorei a parte de tecnologia, de fazer programação, ver era quase uma arte, né? Você fazia umas coisas estranhas, de repente aparecia na tela de alguém. E aí fiz a faculdade também nessa área e assim foi. Mas começou por uma recomendação mais do que uma vocação. Mas eu realmente me identifiquei, por isso que eu me mantive nessa área, né?
Mas Ok. eu acho que eu queria só fazer uma observação aqui, que talvez sejam muitas das nossas inícios de carreira, né? Às vezes a gente pensa muito nisso, na Sim. questão promissora Você está me financeiramente, dizendo né? que muitas vezes o nosso início de carreira ele é casual, né? Ele não Ou é uma coisa casual, ou tem fruto um do nosso motivo que planejamento. é mais forte do que Acho que você, tipo, dinheiro tem, e tal. tem alguma coisa com o teu som, Willy. Não estou te ouvindo muito bem. Ok? E agora, melhorou? Quer tentar falar? Tô falando. Ainda não estou ouvindo. E agora? Não? Você está me ouvindo bem? Você pode sinalizar? Só está ouvindo. Eu não consigo te ouvir. Não sei se só eu ou Então eu vou sair e se entrar de volta. as pessoas que estão na nossa escuta aqui, e são muitas, ó, a Camille, a Fabiana, né? A Mara, a Paulinha Tissot, enfim, a Chu, a Marlene, né? A Ana Paula Celari, a Cláudia Castro, lá do Canadá, estão todos aqui na escuta aqui. A Willy deu uma saidinha para poder fazer a sua reconexão, já está retornando, né? Para a gente poder continuar a nossa conversa. Vamos ver se ela retorna com som. Tá me ouvindo agora? Nós vamos fazer leitura labial com a Willy hoje. Não tá me ouvindo ainda? Como vocês sabem, a gente vai transitando pela vida e a vida vai apresentando perguntas. Estamos num lugar quietos, tranquilos, mas a vida vai nos trazendo perguntas, nos inquietando e dizendo assim, será que não há algo mais que eu possa fazer? Né? As grandes perguntas da vida são essas, mais ou menos. Assim, como eu posso viver melhor a vida? Como eu posso acrescentar nesse mundo? Como posso ser útil? Como posso realizar os meus sonhos pessoais? Como dar sentido à vida, né? Como dar sentido à existência? Eu estou falando tudo isso para ver se a voz da Willy vem. O que você acha, Willy? Eu concordo, só quero fazer um comentário. Tá me ouvindo? Ainda não tem som. Que é só você que não tá me ouvindo, pelo que o pessoal tá falando aqui. Acho que vamos digitar. Eu estou vendo que está passando legenda. Então, estão dizendo que o problema é comigo. Muito bem. Enquanto você sai e volta, eu vou respondendo essa pergunta. Deixa eu ver aqui se dá, então, né? Porque eu estava te ouvindo, daí eu vou ver a minha... Enquanto isso, vai falando com o povo. Oi, bom dia, pessoal. Agora estou vendo aqui os comentários. Sugestão ali da Chu. Oi, Marlene. Entra e sai de novo. Então, trazendo esse ponto inicial da carreira, né? Acho que é muito importante, assim, ó, todos nós, né? Eu que estou aqui e quem mais estiver participando, da gente identificar, assim, qual foi a motivação que nos levou a reconhecer essa carreira, a começar essa carreira. E, do meu ponto de vista, não existe certo e errado. Depende da fase da vida que a gente está. Então, recentemente, aqui no processo de coach, eu estava atendendo uma pessoa de 16 anos que estava bem nessa fase, né, de começar a pensar na carreira, vestibular, opções, fazendo teste vocacional e tal. O que é certo e errado? Eu sempre falo assim, nessa fase não existe certo e errado, existe o que é a necessidade no momento. Então, por exemplo, tem fases da vida que a gente está precisando guardar dinheiro. Tem fases da vida que a gente ainda está se conhecendo, a gente nem sabe exatamente o que a gente gosta, o que a gente gostaria de fazer para sempre, né? Tem uma fase da vida que é muito difícil pensar assim, nossa, vou pensar numa profissão com 16, 17 anos, que é alguma coisa que vai me definir para sempre, né? A gente tem esse conceito do para sempre, às vezes até erroneamente, né? Tem uma fase da vida que a gente está realmente querendo autorrealização, tem uma fase da vida que a gente... Então, primeiro identificar isso, né? Em que fase da vida a gente está, quais são os meus propósitos nesse momento, os meus valores nesse momento, que eu estou precisando, então não existe certo e errado. E aí, por isso, existe o conceito de transição de carreira, né? A gente pode fazer essa mudança. Então, Jeff, tá me ouvindo agora? O ponto inicial da carreira, né? Acho que é muito importante, assim, ó, todos nós, né? Eu não estou conseguindo te ouvir, vou ver se consigo fazer uma outra conexão aqui, por um outro lugar. Tá? Vou sair daqui.
O que será? Bom, continuando. Então, assim, acho que é bem importante você olhar nesse momento da vida que você está, ou de que você está recomendando uma carreira, o que está motivando, né? Por exemplo, a área que eu fiquei, a maior parte da minha carreira foram aí. Eu comecei a fazer um estágio com 15 anos, né? E eu tenho esse novo espaço, essa mudança de área fazem 2 anos. Então foram muitos, muitos anos, muito tempo aí na carreira de tecnologia, né? Nesse espaço. É uma área bastante promissora, inclusive financeiramente, né? A Chu até que está trabalhando aqui, ela também atende aqui no espaço, é super parceira nossa. A gente estava trocando uma ideia esses dias, que ela agora estava numa empresa recentemente fazendo recrutamento justo para essa área, né? É uma área que paga bem o mercado. Então, assim, tem muita gente que entra nessa área por conta disso, para eu poder receber um valor melhor, para ser reconhecido, assim como eu tenho outros que entram nessa área de tecnologia porque realmente gostam, porque gostam de ver essa transformação de algo aparentemente abstrato em algo que as pessoas estejam usando, especialmente agora que a gente tem os aplicativos e tal. Então, a primeira pergunta que eu deixo para qualquer pessoa que esteja começando uma carreira, que esteja fazendo um curso, é qual é a motivação? Não existe certo ou errado, mas é por que você está escolhendo isso nesse momento? Por que você está fazendo o que você está fazendo nesse momento, né? E aí, qual é a necessidade que está te levando a isso? Se é uma questão financeira, se é uma questão de ideologia, se é uma questão de oportunidade, você que vai saber. Mas aí trago uma outra reflexão bem importante. Sabendo isso, né? Se você é financeira, é por oportunidade, é por uma obrigação, às vezes, é porque eu estou seguindo orientação ou até alguém está me obrigando a fazer isso, não importa. Desde que você saiba o porquê. Acho que esse é o primeiro ponto, assim, para a gente olhar o que eu estou fazendo da minha carreira, né? Quem eu sou, o que eu estou produzindo. Então, é saber o porquê você faz o que você faz. Acho que o Jé voltou agora. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Está tão gostoso de te ouvir agora. Que bom. De fato, até o meu microfone aqui deu uma mutada do computador mesmo. Desculpa, então. Se você quiser me posicionar, daí a gente continua a nossa conversa. Eu estava trazendo essa questão da gente, trouxe a questão da profissão que eu melhor conheço, que foi a que eu mais estive, que é na área de tecnologia, né? Uhum. As inspirações que levam algumas pessoas a escolher esta profissão e a questão de que a gente tem que olhar para a gente e identificar por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Seja porque você quer, nesse momento da vida, ganhar dinheiro, é uma realização, é uma ideologia, é uma oportunidade, é o que tinha para hoje, não importa. Mas entender esse porquê. Não existe certo e errado, mas saber o porquê. Sabendo o porquê, fica muito mais fácil de se desenvolver melhor nesta carreira ou até de fazer uma transição. Bacana. Então, eu sei que você acabou enveredando, fazendo um curso de coaching, depois de constelação pessoal, né? E até quero te parabenizar porque você buscou formações sérias. Eu me lembro do seu curso de coaching, o quanto que você se dedicou, o tempo que levou. Eu nem vou falar do dinheiro que você gastou, mas porque a gente sabe que esses cursos, assim, que tem mais fundamento, etc. E tal, eles requerem investimento não só de dinheiro como também de tempo, né? Que não são pílulas que a gente toma e fica andando sabendo. Mas eu queria olhar primeiro para o curso de coaching, que foi um dos primeiros cursos que você fez. Eu pergunto, você quando fez o coaching, você estava na área ainda, estava transitando para a área? Como é que foi esse processo? Eu estava na área de tecnologia ainda e eu entrei numa vertente em 2012 de fazer gestão de pessoas da área de tecnologia. Então, eu Uhum. mudei um pouco de olhar para um sistema e olhar para a equipe, né? E aí o que eu comecei a notar é que precisava de mais ferramenta para poder apoiar o desenvolvimento daquelas pessoas, porque tecnicamente eram todos muito bons, era um time excelente, assim, de um projeto grande que eu estava, mas o que eu precisava de apoiar, tecnicamente eu não precisava mais apoiar, as pessoas eram muito melhores do que eu, até porque nessa área também tem isso, né? Muda tudo muito rápido, todo dia tem novidade. Então,
às vezes chega uma pesada com muito mais gás, com muito mais conhecimento. Então eu vi que esse não era o apoio que eu precisava dar tecnicamente, eu precisava dar um apoio mais de desenvolvimento comportamental. É aí que eu fui buscar, e eu vou juntar com uma pergunta que você fez no começo, quem te inspirou, né, a fazer? Então foi o tio Paulo e a minha mãe, né, que tem um super reconhecimento por eles terem me incentivado a buscar uma carreira que era de homens, basicamente, né? Uhum. No ensino médio éramos 2 meninas ou 3, e na faculdade de 100 alunos também eram 4 ou 5. Então, de me encorajar a fazer isso no mundo que era dominado por homens, né, por meninos, assim, tipo, como se mulher... Tinha vários, né, só vai para a faculdade de tecnologia mulher feia, só vai para a faculdade de tecnologia um monte de preconceito, né? Ou a mulher que queria procurar menino. Então era cheio de preconceito e assim fui bem incentivada por eles e agradeço muito. E o coach veio numa pequena conversa com 2 amigos assim muito especiais. A gente estava lá num sábado de um retiro qualquer, porque eu não me lembro qual. E aí, numa conversa falando sobre a equipe, eu estava com alguma dificuldade para fazer a gestão de uma pessoa ou outra. Esses 2 amigos falaram assim: pô, cara, você devia fazer um curso de coach. Eu mal sabia o que era. Daí você tem vocação para isso, você tem dom. Então, primeiro, outra dica aqui é de você estar aberta a ouvir os feedbacks também positivos das pessoas sobre você. Que às vezes a gente tem até um pouco de medo de receber elogios, né? Ou tem vergonha de partilhar suas dificuldades. Eu estava partilhando uma dificuldade do meu profissional, e daí o Jefão, que está aqui comigo, e o Wilson, falaram: por que você vai fazer um curso de coach? O Wilson tinha recém feito um processo, e ele falou: é fantástico, acho que você tem dom. E aí que eu fui procurar, fui inspirada por isso, né? Fui fazer um planejamento para pesquisar financeiramente, tempo e tal. Então, o primeiro curso foi assim, uma inspiração de alguém. Tá. Você falou uma coisa que me chamou muita atenção, de que você acabou entrando num curso na área tecnológica que era, entre aspas, dominado pelos homens. Isso revela, assim, uma coisa assim de ser inovadora, de ser corajosa e de ser uma desbravadora, né? Isso combina com a tua personalidade? Acho que sim, você falando assim, acho que sim. Tá. E esse desbravar, assim, desbravar significa também ter dentro de si uma certa coragem. Até eu quero mandar um abraço aqui para a Gissé. Gissé disse que teve a honra de ter você como gestora. Gilcé. Acho Oi, que ela teve Gil. com, A Gil é acho uma que ela teve com a querida. gente no Mindfulness. Sim, a gente E trabalhou juntos e hoje somos grandes amigas. então, Obrigada, Gil. acaba que o coaching acaba lançando uma semente de inconformidade, eu diria assim. Peraí, será que eu não posso fazer outras coisas? Por exemplo, fazendo gestão de pessoas na área tecnológica sem ser gestora, ou sendo gestora não em tempo integral. Assim, será que não poderia fazer apenas isso? Essa é a pergunta que surge? Sim, era bem isso. O que mais que dá para fazer, né? Porque o padrão, digamos assim, é você se espera o quê? De uma pessoa mais experiente, que está fazendo a gestão da equipe, que ela venha, ou às vezes ensinar, ou trazer alguma coisa, a experiência dela, mas era pouco, eu já nem tinha mais isso, né? Porque tecnicamente já tinha muita gente muito mais avançada do que eu na equipe. Então, eu fui olhar para o que é que eu posso contribuir para essa equipe, com o que mais eu posso contribuir, né? E o comportamento humano começou a me chamar a atenção. Então, foi aí que eu fui fazer a primeira formação, e depois fiz vários cursos pequenos, assim, né? Não tão complexos como... Eu tinha feito também um MBA em gestão. Então, eu fiz o MBA em gestão e fui fazer o coaching, para me dar mais ferramentas para poder aprimorar. E aí eu fui entrando numa coisa que você descobriu há muito mais tempo, né? De olhar para a nossa complexidade. A gente é muito mais do que 0 ou 1, né? Que tem na tecnologia, isso ou aquilo. É muito mais do que lógica, é muito mais do que padrão. Então, fui olhando para isso, para as equipes que eu fui acompanhando depois, que a gente é muito mais do que um padrão, uma receita de bolo. Então, eu precisava de mais ferramentas para conseguir entender cada pessoa de forma individual e, assim, de certa forma, poder contribuir com a carreira das pessoas, né? Então, foi isso. Eu achava que faltava alguma coisa. Ah, maravilha. Queria mandar um abraço aqui para a Cris Patrone, está aqui, junto conosco aqui, sempre muito querido, o Nilton, né? Estamos juntos aqui. Vamos Deixa eu mandando para Posso fazer um parênteses sobre a Cris? Claro.
A Cris, obrigada aí, né, Cris e Nilton, quem está aí, mas a Cris, ela foi uma das inspirações na carreira de tecnologia para mim, porque eu entrei no meu primeiro estágio, ela brinca que ela me conheceu quando eu ainda não tinha CPF, minha mãe teve que abrir a minha conta no banco, porque eu era menor, ela tira sarro até isso. Meu primeiro estágio, e ela já foi a minha primeira coordenadora. Então eu tive lá ela como coordenadora e a Mônica como gerente, duas mulheres, né, numa área muito ainda dominada pelos meninos, e foram muito, muito inspiradoras, assim, de ajudar a dizer isso, não, a gente pode, porque a gente tem outras características. Não existe melhor e pior entre homem e mulher, existem características complementares de forma de trabalho e raciocínio, e a gente vai contribuir com a nossa melhor parte. Então, foi bem importante ter elas na minha carreira também. Então, eu vou sempre acho que fazer referências aqui às pessoas que inspiram, porque é importante a gente ter isso na vida. E isso que você fala é fundamental, Willy, porque a gratidão é uma coisa que quanto mais... É um saco, dá para imaginar que é um saco, que quanto mais a gente tira a gratidão, mais a gente tem. Então, quanto mais a gente oferece, mais a gente tem. É uma coisa que se multiplica. É que nem o amor, né? Quanto mais você dá, mais você tem. Os mistérios da... Eu vou te fazer uma pergunta baseado em duas coisas. Você falou, por exemplo, que no mundo tecnológico as coisas mudam muito rapidamente, né? E eu até estava me lembrando assim, o mundo muda toda hora, né? Ou a gente muda junto ou a gente estaciona no processo, né? E nessa percepção das mudanças, eu digo assim, de alguma forma você já respondeu isso, mas vamos desdobrar melhor. Quais os fatores que foram fundamentais para você fazer a transição de carreira? Foram um melhor ganho financeiro, ter uma melhor segurança aqui, ou foi uma questão existencial? Foi uma questão existencial. Eu estava num momento da minha carreira financeiramente bom, eu tinha recém recebido uma oportunidade de ser gerente de uma equipe numa startup, que me ensinou muito, aliás, também sou muito grata por essa experiência. Estava financeiramente ganhando bem, tinha bastante desafio pela frente, e eu fui fazer uma mentoria de carreira, porque eu estava fazendo transição dentro da carreira, era meu primeiro papel como gerente, é diferente de coordenador, né? Você tem uma visão mais estratégica, você passa a ser gestor de gestor, é diferente de fazer gestão de equipe, então eu fui fazer uma mentoria de carreira para eu me aprimorar melhor nesse papel. E aí, quando eu entendi exatamente qual era o papel de um gerente, né, dentro de uma corporação, eu vi que não era aquilo que eu queria. E aí eu ia me desconectar demais das pessoas e me conectar um pouco mais com processos e números. E não era o que eu queria. Mas eu vi que também para crescer nessa carreira eu precisava avançar nessas funções mais executivas, né? E aí começou a dar uma briga interna de valores, assim, porque eu tinha recém feito exercícios de autoconhecimento, de entender meu propósito de vida, e aí estava um pouco desconectando. Então eu fiz uma transição bem diferente, e inclusive a sair ter um ótimo salário ganhando 10 vezes menos, né? Para essa nova carreira. Então não foi o financeiro que me chamou a atenção. E eu, com algumas pessoas, às vezes acontece o contrário, né? A pessoa tem uma função lá e ela é muito boa, e de repente ela recebe uma oportunidade para ganhar 10 vezes mais do que aquilo numa outra tarefa, numa outra oportunidade. Também é uma transição que precisa ser olhada com cuidado. Quanto mais você vai ganhar, mais responsabilidade você vai ter, mais exigência vai ter, né? Então, nem só a transição de carreira por ideologia, não existe melhor, né? Nem é tão boa só a transição de carreira por ideologia e nem a financeira ou por oportunidade. Mas no meu caso foi mais por uma ideologia, talvez, uma inquietação. Mas uma questão de valor. Você sabe, para mim é muito, muito cara a imagem do casulo e da borboleta, né? E isso parece que, de alguma forma, pode ter relação com essa transição de carreira. Na medida em que a borboleta não pode ficar permanentemente dentro do casulo, sonhando em voar, assim como também não pode passar a voar antes de estar maduro com as suas asas. Então, você mencionou a palavra autoconhecimento. Então, eu queria relacionar um pouco essas coisas. O autoconhecimento e o tempo de botar o pé na estrada. Quais, então, as observações que eu devo fazer sobre mim mesmo para poder entender esse processo e não me angustiar com ele, mas dar os passos no momento mais apropriado?
O que você pode nos dizer? Eu acho que o autoconhecimento é a chave, né? Eu vou dar um exemplo aqui, onde que começou a minha... eu tive vários momentos, vários insights dessa sementinha de que eu precisava mudar de alguma forma. E não foi de um ano para o outro, nem do dia para o outro. Então, a primeira coisa é isso que você falou, né? Quais passos eu devo dar? A primeira coisa é você reconhecer, assim, o que não está te satisfazendo nessa profissão que você está agora ou nessa função que você está. Não tem a ver com só insatisfação. Pode ter itens ali que venham listados que não te satisfaz de forma negativa, não é bom para você, e pode ter coisas que não te satisfaz porque falta coisa. Então, a primeira recomendação é lista isso. O que do trabalho que você tem hoje, o que você faz, o que ainda falta e o que não é bom. Depois faz uma lista dos quais são os seus valores pessoais. O que te motiva? Qual é o seu propósito de vida? Isso é só com autoconhecimento, né? O que me motiva? No que eu sou boa? Quais são os meus valores? O que eu quero para a minha vida como propósito de vida, né? Se eu deixar um legado, o que eu quero? Então, esse foi uns passos que eu percorri. Isso durou anos, não foi da noite para o dia. Então, você falou do tempo, né? Às vezes as pessoas têm uma sede. Então eu vou pedir demissão hoje e vou começar amanhã. Ou eu quero um cargo tal, então eu vou estudar tudo aquilo em 2 dias para ser. Não, existe um tempo para isso. Tanto tempo para você perceber o que te satisfaz e o que não te satisfaz. Um tempo para saber quem é você dentro desse espaço que você está. E um tempo para você começar a planejar. Né? Você tem reserva para isso? Você tem alguém que vai te dar apoio, né? Então, quando eu comecei com essas conversas, o Newton sempre foi um super companheiro, né? Para segurar as pontas emocionais, financeiras, né? Então, assim, quem vai te apoiar nisso? Então, precisa de um planejamento, porque senão vem mais frustração. Eu não estava bem aqui, tô pior aqui, né? Então, acho que esse autoconhecimento é bem importante. E são passos, às vezes, lentos. Algumas pessoas têm uma percepção muito mais rápida, outras não. Né? Porque precisa olhar para dentro para coisas que doem, precisa ouvir as pessoas falando sobre você, precisa ouvir bastante feedback, né? Para você poder começar essa jornada do autoconhecimento. E aí são vários insights, né? Pelo menos no meu caso. Pode ser que tenha gente que tenha tido assim, acordou com um sonho de manhã e falou, eu vou mudar de vida. No meu caso, não foi assim. Eu tive vários insights. Esse primeiro dessa conversa que eu tive com você e com o Wilson. Depois, quando eu conheci a constelação, foram vários insights. Depois, eu estava num curso, eu até tenho o caderninho da Paula lá, que dizia assim: você tem medo do quê, né? E falava de você entender o propósito de vida. A hora que eu comecei a escrever ali, foi no dia que eu tive o insight do Desperta, né? Aquele outro projeto nosso que está meio adormecido. Então foram vários insights até ter realmente, e várias conversas até fazer realmente a mudança. Bacana. Mandar um abracinho aqui para Ana Celari, né? Queridona, amiga nossa, né? A Kathleen e a Jucimara. Faz tempo que eu não vejo a Jucimara Santana. Tudo bem com você, querida? Bacana, Jússi, né? Bom, você mencionou ao passar, assim, você falou no amor e na dor. Eu diria assim que a gente, quando vai fazer uma transição de carreira, é porque a gente está encantado por alguma outra coisa, né? Uhum. Então aqui a gente fala do amor, ok. Mas eu não sei se você já mudou de casa alguma vez. Quando você vai mudar, você descobre tanta coisa que você tem que você não precisa. Mas descobre tanta coisa também que são de sua estimação. Você não usa, mas não quer deixar. Então, fica carregando aquilo para cima e para baixo o tempo todo. Entope a casa nova. Bom, aqui entra a questão da dor. Né? Porque nem tudo é ruim na carreira que a gente está pensando em deixar. E assim, largar as seguranças. Né? Não as seguranças, digamos, financeiras, não as seguranças do conhecimento. Eu sei lidar com isso. Onde que se localiza essa questão da dor que você traz? Em que aspecto em que a gente tem que ter a coragem de sentir a dor? Um tema, quando ficou ali, né, a transição de carreira ou um amor ou uma dor, o amor, como diz você, é mais fácil de enxergar, né? Pode ser essa ideologia, pode ser essa oportunidade, pode ser porque eu tô
madura e já sei agora o que eu quero e tenho condições de... Tá. Mas a dor, o que eu pensei foi assim, às vezes a gente está passando por uma fase da vida e a gente olha para aquilo como um sofrimento. Então, por exemplo, uma mudança às vezes tem que fazer de cidade. A pandemia, né? Quanta gente perdeu o trabalho e descobriu outros talentos. Às vezes é porque você foi demitido, era o teu emprego dos sonhos, você desejava aquilo e era a tua carreira, mas naquele momento você foi demitido. Às vezes a dor, por exemplo, no meu caso de fazer a transição de coordenadora para gerente, acabou sendo dor, porque o status era bom, financeiramente era melhor, a oportunidade era melhor, mas intimamente era uma dor. E para algumas pessoas isso podia ser, nossa, é um fracasso, então ela não quer ser uma grande executiva, né? Ela quer só ficar lidando com as pessoas e com as equipes. Então, identificar isso, o que está te causando essa dor, mas aprender com ela. Foi uma das lives que a gente fez aí recentemente, você e a Paula, né, sobre a gente ter resiliência e depois olhar para o antifrágil, né? Para você olhar como é que você consegue transformar essa dor também em amor. Então, esse é o convite que eu faço: identificar que a dor existe, qual é ela, por que ela está ali e que lições ela pode trazer. Porque a gente pode... Alguém pode ser demitido e, de repente, ficar em casa e ficar anos tentando uma posição naquela mesma vaga. E tem gente que é demitido e no outro dia já está levantando e falando, vou fazer brigadeiro. Se eu não me engano, é o brigadeiro, o famoso brigadeiro, um dos dois, que foi mais ou menos assim. A pessoa saiu e começou a fazer brigadeiro, hoje tem franquia de brigadeiros e O é super famoso feliz. brigadeiro é do meu sobrinho. Então é um dos dois. Não sei se é o famoso brigadeiro ou o brigadeiro que eu li esses dias, que foi essa a ideia. A pessoa saiu, começou a fazer e aí tá até franqueado, né? Então, às vezes foi essa dor que transformou. Então, eu trouxe esse tema mais nesse sentido. Às vezes a gente olha para a dor como um fracasso, como uma coisa ruim. E o convite é para a gente refletir. Essa dor pode ser a mudança que você precisava, inclusive, né? Ou pelo menos para fazer as reflexões. Então, aproveitar melhor essa dor para a gente olhar para frente. Aproveitar a dor. Então, de alguma forma, isso significa, juntando o que você veio ali, que você trouxe da Paula, de a dor provocar em você um movimento na direção da resiliência. Tem aqueles que se acovardam diante da dor, e tem aqueles que mergulham na dor, né? Se acovardar, que eu digo assim, não quero passar por esse processo, não quero sentir a dor. E tem aqueles que têm a dor e ficam mergulhados nela. Você como terapeuta, então, como é que você vê esse processo, assim? Como é que dá para transitar entre ficar mergulhado na dor ou se esconder da dor? Onde é que nós vamos encontrar meios para poder, então, caminhar mesmo com a dor? Ou escapando dela? Uma das ferramentas que eu sugiro, né, até como coach, a gente estava vivendo até um processo hoje de manhã aqui, é de, primeiro assim, ó, travou, né, deu medo, não sei o que fazer, travou, pega um papel e uma caneta e coloca todas as possibilidades, né, que você tem na vida. Então, eu fiquei sem um trabalho agora e eu só sabia fazer aquilo, tá? Pega um papel e uma caneta e toma consciência daquilo. O que você fazia? Escreve ali, no que eu sou bom, no que eu sou boa, o que eu tenho o melhor talento, no que as pessoas me reconhecem, né? O que geralmente as pessoas falam que eu sou boa, quantas vezes eu já ouvi sobre isso, no que eu preciso me desenvolver. Escreve um pouquinho mais sobre você, assim, sobre as questões de como é que você está nesse momento. Depois de você olhar para você e colocar as suas características, o que você pode fazer de melhor, minha sugestão é você olhar, escrever opções, cenários mesmo. Tá, eu posso voltar para o mercado de trabalho, colocar meu currículo em X empresas, eu posso testar uma receita. Sempre me falaram que eu cozinho muito bem macarrão, então eu posso tentar fazer um macarrão diferente. Eu posso... me falaram sempre que eu sou muito comunicativa. Quais são as profissões de comunicação? Eu troquei de emprego porque eu preciso ficar mais tempo com a minha filha. O que eu posso fazer a partir da minha casa? Então, abrir opções, porque quando a gente se limita a olhar só para aquela possibilidade, o medo acovarda mesmo, né? E ou a gente até mergulha e se sente incapaz. Quando você vai abrindo o leque de opções, e isso é uma coisa que eu provoco muito nessas conversas, porque eu acredito que sempre existem mais do que 5, 10 opções, porque às vezes a gente se limita, fecha naquilo e não sai do lugar. Então abre o leque, escreve todas as opções que você tem, né? Quais são as opções que eu tenho para ganhar dinheiro? Se é esse o ponto. Quais são as opções que eu tenho para colocar em prática esse meu propósito de vida?
E vai colocando as opções. Depois das opções no papel, isso clareia, porque você vai ligando tudo que tem ali com aquilo que você escreveu no início, sobre os seus valores, sobre os seus pontos fortes, sobre as suas conquistas. É mais fácil de fazer a escolha. Essa é uma sugestão. Ah, que bacana. Então, escrever. Eu já vou fazer uma pergunta sobre escrever, a validade disso. Mas eu queria mandar um abraço aqui para a Gia. A Giane está aqui Oi, me Gigica. ouvindo, querida amiga, estou com saudades dela. E eu estou até me lembrando que a Gia fez uma transição de carreira pouco conhecida, porque ela tinha uma van e atendia escolas, ficava transitando com essas crianças de escola em escola, e ela começou a fazer a faculdade de, salvo engano, ela começou a fazer a faculdade de psicologia ainda trabalhando com a van. Então era uma correria, ela ia para a faculdade, daí pegava a van, ia entregar gente, voltava. Então e foi uma coisa planejada, mas sofrida. Ou seja, você ter os objetivos, se manter firme neles para poder alcançar os resultados, né? Você, a Ana, a Claudinha Castro aqui, Cláudia Castro, falou em desconstrução, que é um processo. Ué, ela está no calor e aqui a gente nesse frio, né? A desconstrução é um processo importante quando se trata de fazer uma transição de carreira. Mas tem diferença entre destruir e desconstruir? Tem. Porque destruir, do meu ponto de vista, é assim, né? Então vamos pensar numa casa, né? Que a gente vai demolir, vai destruir. Aquilo não sobra mais nada, né? Não tem mais, você destruiu. A desconstrução passa por você desconstruir certos paradigmas, certas crenças, mas é quase como se fosse abrindo o leque, né? Vai tirando as camadas para ver o que tem. Então, por exemplo, se eu tivesse destruído a minha carreira de tecnologia, que eu fiquei por 20 e tantos anos, talvez eu não estivesse lidando tão bem, nem estou tão bem em algumas coisas, tem muita coisa para desenvolver ainda, mas com essa nova proposta de carreira que eu tenho. Por quê? Toda aquela lógica que eu tive, todo aquele trabalho de ter trabalhado em grandes empresas, multinacional, startup, todo esse aprendizado me acrescenta aqui hoje. Inclusive no processo de constelação, que para algumas pessoas é mais abstrato, eu consigo olhar para a lógica daquilo. Então, assim, o desconstruir, no meu ponto de vista, é você abrir as camadas, olhar melhor o que tem ali e construir de uma forma diferente. Então, você desmanche, depois aproveita o que está de bom e vai colocando. Tem coisas que você vai deixar mesmo, que não faz mais sentido. E tem coisas que você vai aproveitando. Então, quando talvez o medo das pessoas, às vezes, de fazerem até uma transição, é porque parece assim, eu vou jogar fora tudo que eu fiz para começar tudo de novo. Não, você não está começando tudo de novo, né? Você está começando de um jeito diferente. Eu até queria fazer aqui um parênteses de um dia aqui, conversando com você, eu fiz um desabafo, mas eu como coach está faltando isso, eu ainda não tenho essas ferramentas, eu ainda não domino isso. Daí eu lembro que você me falou assim, claro, né, faz 20 e tantos anos que você é coach, né? Porque eu estava acostumada com aquele padrão de dominar a outra profissão. Eu tinha um nível de reconhecimento na outra profissão maior, no mercado, na empresa que eu trabalhava, eu era referência para algumas pessoas, e de repente eu tive que reaprender. Então isso também faz parte dessa desconstrução, inclusive olhar para isso. Eu não tenho 20 e tantos anos de experiência nesta profissão, eu tenho aquela complementada a essa, mas eu não estou reiniciando do zero. Eu também não sou uma pessoa que está começando uma carreira agora e que foi fazer a sua primeira formação em coaching ou constelação, por exemplo, com 18 anos, né? Porque eu tenho uma vivência, então a desconstrução passa por isso, na minha visão. De você desmanchar, tipo, de pegar um Lego, separar as pecinhas e ver, com isso que eu tenho aqui agora, o que dá para construir de novo, né? Olha que importante essa tua definição. Significa que usando o Lego ou usando o exemplo da casa, eu pego todos os tijolos, as partezinhas do Lego, desmancho aquilo que está ali, mas eu não joguei fora nada. Uhum. Eu posso construir outra coisa a partir dos mesmos materiais. Porque a experiência a gente não joga fora, né, Willy? Não. Bom, você acha que quem está pensando seriamente em fazer uma transição de carreira, seria bom contar com um aconselhamento de coaching, no coaching de carreira, por exemplo? O que você acha? Sim, acho que é essencial. E não estou falando isso para fazerem comigo, mas eu acho essencial. Primeiro porque foi assim que eu experimentei. Eu fiz o processo com a Sônia.
A Sônia tinha sido uma diretora minha no banco, alguém que eu admirava muito, assim, aquela pessoa que eu olhava profissionalmente, eu quero ser quando crescer. E foi bem importante olhar, fazer essa... Eu tive uma mentoria com ela, né? Uma pessoa experiente, que já estava há muitos anos nessas funções, para me trazer... Porque o coach, ele é um processo, tanto o coach quanto a mentoria, eles são processos, digamos assim, sem julgamento, sem... A pessoa que está na tua frente, ela não está tomando a decisão por você. Aliás, nem está tomando decisão. Só está te ajudando a olhar possibilidades, olhar caminhos, para que você tome a melhor decisão. Então, é como se alguém de fora, que tivesse um pouco mais de experiência que você nessa fase da vida, né, pudesse te oferecer possibilidades. A escolha é sua, vai ser sua, né? Mas de oferecer possibilidades que às vezes parece que está aquela nuvem. Então, ter um aconselhamento profissional, uma mentoria mesmo, né? Alguém que vai te apoiar nesse processo, eu acho bem importante. Para ele, inclusive, ser um pouco mais rápido. Porque fazer sozinho essa jornada do autoconhecimento e das possibilidades pode demorar um pouco mais do que se você tiver a experiência de alguém, né? E eu queria... Desculpa, pode falar. Tá, aproveitando a mentoria a qual você se reportou agora, é alguém que pega e vai conduzindo você pela mão ou é alguém que te faz perguntas para apontar na direção? Alguém que só te provoca o tempo todo e te ajuda a olhar as possibilidades, né? Então, não é alguém que vai te pegar pela mão, que vai falar, é assim, é certo. Às vezes até escapam, né? Que a pessoa pergunta, mas e você? Como é que você fez? Então, você conta a experiência que você passou. Mas é alguém que vem com esse olhar muito provocativo, de te ajudar a fazer perguntas, né? Que vão vir respostas melhores depois, porque às vezes a gente não sabe nem as perguntas que a gente precisa fazer, né? Então, é nessa linha. Isso parece óbvio, essa questão que eu trouxe parece óbvia, mas a gente percebe que muitas vezes, muitos adultos ainda trazem na sua vida aquela lembrança de criança, quando o papai e a mamãe pegavam pela mão e faziam as conduções. Aí elas ficam procurando líderes, terapeutas, o coaching, enfim, qualquer profissional da área de saúde que faça a condução da vida delas. Então é importante isso, porque não se você quiser participar do processo de coaching, saiba que você vai entrar num processo de treinamento de autonomia. É isso? É isso mesmo. É isso mesmo. E aí, muita gente entra em conflito mesmo durante esse processo, né? Ele dura 3, 4 meses. Porque era assim, mas eu não estou pagando aqui para você estruturar tudo para mim, fazer o plano, né, de negócio, ou... Não, pelo contrário, né? Para você, só buscar esse autoconhecimento, tá dentro de você. Senão você acaba um processo de coaching, daqui a pouco tem que fazer outro, porque aí você vai fazer um processo para cada tema da sua vida, para cada fase, porque é alguém que vai estar tomando as decisões por você e não vai ser sustentável, né? Muito bem. Então você me disse que a identificação, quando eu tenho esse desejo e muitas das pessoas que fizeram comentários aqui, depois você vai ter a oportunidade de ver, nos falaram desse desejo interno de fazer uma transição de carreira. Uns estão na fase do desejo, outros estão fazendo. Bom, significa que a gente precisa identificar qual a necessidade que está por trás disso? E em que fase estamos? Como assim? Se o desejo despertou, né, tem que identificar o porquê primeiro, né? O que está vindo esse desejo? É porque eu não estou satisfeita? É porque é longe da minha casa? É porque eu tenho que viajar muito? É porque eu ganho pouco dinheiro? É porque eu não sou reconhecida? Enfim, qual é a motivação? O que está te dando essa sementinha ali? Para daí, essa identificação, ela é muito importante, porque as próximas decisões, elas vão vir a partir daqui. Então, vamos pegar um exemplo que tá faltando dinheiro. Eu quero mais dinheiro nesse momento, então tá bom. Então, todas as próximas decisões vão estar pautadas nisso. Quais possibilidades me dão mais dinheiro? Não, eu quero, um propósito de vida, tá diferente do que eu estou fazendo. O lugar que eu trabalho é muito ruim, né? O espaço que eu trabalho, a energia do lugar é muito ruim. Então, identificar isso, o que está te dando esse comichãozinho ali por dentro, esse incômodo, para daí saber quais os próximos passos tomarem. E aí você falou assim, tem muita gente aqui que escreveu, eu vou ver depois, né? Uma coisa que me remete é assim, que cada um está numa fase da vida e não existe nem tempo certo e nem tempo para fazer a transição. Primeiro que talvez tem pessoas que nem vão fazer uma transição de carreira. Óbvio que aqui a gente está tomando essa vertente porque era o tema da live, mas ninguém está dizendo aqui que
só tem sucesso quem faz transição de carreira. Não, tem gente que vai ser especialista naquilo o resto da vida e vai se dar super bem. Mas como o tema aqui é transição, então a gente vai puxar para isso, né? Quem já está tendo essa intenção, é que também de não ficar com aquela, será que eu estou na hora certa? Será que eu estou no momento certo? Primeira coisa, quebrar umas crenças. Não existe tempo certo, não existe idade certa, não tem receita de bolo. Se tivesse, já estava publicado e alguém estava ganhando muito dinheiro com isso. Não tem receita de bolo, né? Então, por exemplo, você. Posso falar de você? Posso falar da tua vida? Pode. Lembro que Algumas pude coisas. estar, né, Algumas coisas. na sua formatura de psicologia fazem o quê? 15 anos? Aham, Mais ou menos? isso. E você já tinha uma empresa, já era empresário, era uma empresa familiar, seus filhos já estavam trabalhando com você, você já tinha tido outras profissões, né, outras coisas. E que, inclusive, financeiramente, a sua empresa estava bem promissora, né, crescendo e tal. E aí você fez, inclusive, vamos chamar de uma transição, conseguiu manter as duas coisas, né? Você não deixou. É outra coisa que a gente também precisa olhar. Às vezes a gente não precisa sair de uma coisa e ir para o extremo da outra. Dá para conciliar. Você continuou com a sua empresa, diminuiu uma jornada de trabalho lá, planejou para isso, para que algumas pessoas fizessem, né, o trabalho que você fazia, para você atuar como psicólogo, como terapeuta e facilitador de mind e tal, que a gente agradece muito por essa transição que você fez. Mas também é um outro modelo, né, que tem a ver com planejamento. Então, eu não preciso sair de uma ponta e ir para o outro extremo de um dia para o outro. Eu posso fazer isso aos poucos, né? E também não existe idade. Você já estava com quantos anos quando você se formou? 50? 51. 51. Eu estou fazendo essa transição, comecei com um pouco antes dos 40, agora já estou com 40, mas comecei com 38 Você está na minha frente. anos. Você está na minha frente. Com 38. Eu tenho um colega, até a Cris, ele trabalhou comigo e com a Cris, que ele era excelente na área de tecnologia, mas o sonho dele sempre foi fazer medicina. Eu acho que ele entrou na faculdade de medicina com seus 50 anos, por exemplo. Então, assim, primeira coisa, vamos quebrar isso. Não existe receita, não existe padrão e não existe idade certa, né? Porque a gente às vezes fica muito nisso. Ah, mas agora eu já passei da idade. Ah, mas ainda não cheguei na idade. Eu não tenho, eu tenho que juntar X coisas para fazer, tem que ser em tantos anos. Não existe receita. Acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa desmistificar, senão a gente não sai do lugar, né? Porque a gente fica sempre esperando. É verdade, é verdade. Eu me lembro quando eu falei que ia fazer o vestibular para psicologia, um amigo falou assim, mas você, com essa idade, você vai passar 5 anos na faculdade? Eu falei, o tempo vai passar em algum lugar e eu tenho que estar em algum lugar. Eu vou estar lá. Existe um princípio em mindfulness que a gente fala da mente de principiante. Ou seja, estar diante desse momento aqui é sempre o novo, assim como estar diante de uma carreira. Mas ter a mente de principiante e estar diante do novo não significa que não há conhecimento para trás. É que o que está na frente que é novo, né? Como é que você sente com relação a isso, a esses desafios do novo? Bom, primeiro é que o medo vem, né? Eu acho que é uma coisa que a gente também precisa ter essa consciência. O medo vai vir, vão vir também frustrações. Eu vou partilhar a minha, né? Então eu saí há 2 anos do mundo corporativo e faz 1 ano que eu estou com a Essenza e 1 ano e pouco aí como consteladora e coach, né? Tudo novo para mim. Então, ter a mente de principiante é importante para, assim, primeiro, eu me jogar de corpo e alma, tirar aquilo de eu já sei tudo, que às vezes a gente está muito tempo numa profissão ou numa função, a gente fica com isso, né? Mas eu já sei tudo. Não, todo dia é um aprendizado. Eu nunca fui empreendedora, é a minha primeira vez. Talvez tivesse o espírito empreendedor, mas não numa empresa, com CNPJ. Então é a minha primeira vez. Então eu tenho que ter essa mente de que eu vou falhar, de que eu vou errar, de que eu preciso ouvir outras pessoas mais experientes, de que eu não sei tudo. Pessoas mais novas, inclusive, eu aprendo muito aqui com a Fábio e com a Gabi, que estão começando na carreira, mas elas me trazem uma outra perspectiva, né, de olhar. Então, assim, saber que esse novo que está chegando vai vir como, por exemplo, aqui quem é pai e mãe, né? Alguns não passaram por essa experiência, alguns passaram. Chega aquele neném ali, tem que trocar fralda. Como é que eu faço? Por eu não saber trocar fralda ainda, não quer dizer que eu vou ser uma péssima mãe. Eu vou aprender a trocar fralda.
Porque eu sei que essa fase também vai passar da fralda e daqui a pouco eu tenho que aprender a vestir. E eu acho que a mesma coisa vai ser aqui. Eu vou passar pela... Talvez eu esteja trocando algumas fraldas ainda. Às vezes dá medo, a gente não sabe muito bem como fazer, mas eu sei que isso... Eu também ter essa consciência de que eu estudando, eu contando com as pessoas certas, esse processo vai sendo amadurecido. E aí daqui a pouco vai vir outro estado de alerta, um novo aprendizado, né? Então, acho que a primeira coisa é todo dia você vai aprender alguma coisa. Mas se você ficar se apegando demais nas experiências que passaram, você não vai fazer uma boa transição, porque você vai toda hora se comparar ao que passou. E também ficar com a ansiedade de que, mas amanhã eu já vou ser tão competente quanto eu era no que eu fazia, também não vai te manter no prumo, digamos assim, no foco, né? Então, isso que você traz, o Mind me ajuda muito nisso, porque eu caio nessa armadilha diariamente, né? Chega o dia do pagamento, tem que pagar lá os 20 profissionais daqui, eu olho para aquilo com a Fábio e eu tenho que fazer uma meditação para começar aquele dia, porque eu preciso... Ali vão vir várias questões, né? Mas será que a gente fez tudo que podia ter feito esse mês? Tarará, tarará? Então, eu estou aprendendo. Então, né? Eu estou aprendendo com isso, não adianta eu ter essa ansiedade, não é uma multinacional essa empresa, eu estou começando. Né? Esse mês eu tive poucos clientes para constelação, e agora? Será que eu sou uma péssima consteladora? Não, vamos olhar para isso. O que eu fiz? Eu divulguei direito? As pessoas sabem que eu faço isso? Eu tenho reconhecimento? As pessoas que estão fazendo comigo gostam disso? Né? Está sendo bom para a vida delas? Né? E mesma coisa com o coach. Então, acho que é isso de você olhar realmente para cada momento, não é não planejar o futuro, mas é não viver nessa ansiedade, né? Isso. Bom, William, olha, nós temos alguns minutos ainda. Nós vamos até 58, é isso? Uhum. Né? Eu queria mandar um abraço para a Denise, para a Dê Alegria, porque a Dê também fez uma transição de carreira maravilhosa, porque eu a conheci, ela era administradora, etc. E agora ela é uma reikiana, com as suas mãos maravilhosas, assim, fica jogando calor, energia, paz pra gente. Uma Dê maravilhosa. Um grande abraço. Pode falar. E a Dê tem bem isso que você acabou de falar, né? Que desse exercício que você perguntou o que pode fazer, de olhar para o que as pessoas trazem sobre você. A gente estava esses dias conversando aqui na Essência. Aliás, obrigada por fazer parte disso também, Dê. De que as pessoas sempre falaram para ela que o abraço dela era muito bom, que ela transmitia muito amor no olhar, nas mãos, né? Então ela, talvez num momento da vida, não sabia muito como fazer isso. E hoje ela coloca esse dom a serviço dos outros a ponto de ser, inclusive, a sua nova profissão, né? Então, olha que legal como é observar o que as pessoas falam sobre você também. Muito bom. A gente falou passando da constelação, né? Você enquanto consteladora. Bom, eu queria te provocar um pouco nesses poucos instantes que foi, mas no que a constelação, então, pode nos ajudar nesse processo de autoconhecimento? Vamos dizer assim, talvez desfazer alguns nós invisíveis que impedem o nosso desenvolvimento. Bem legal esse ponto que você traz, Jé, porque às vezes aí alguém está ouvindo falando assim, nossa, mas eu já pensei em tudo isso, mas não consegui sair do lugar, né? A constelação foi uma das técnicas que me ajudou, e me ajudou tanto que eu resolvi estudá-la para passar isso para frente, né? Porque eu gostei muito dessa técnica. Porque tem coisas que são muito mais fortes do que a gente, né? Que vêm das histórias da nossa família, a forma como a gente foi formado, os valores que a gente tem, o ambiente em que a gente foi criado, a nossa a origem que a gente vem, né? De quais, desde os países que os nossos ancestrais vieram, enfim, a gente traz muita coisa cultural também, que às vezes amarra a gente, né? Ouvir esse nó que você está trazendo. Então, a constelação ajuda a trazer isso que está lá no nosso inconsciente, na nossa memória sistêmica, memória genética, traz para o consciente para a gente poder tomar melhores decisões, né? Então, às vezes, é uma pessoa que tem vontade, tem desejo, já identificou tudo isso, já fez um planejamento, mas não consegue sair do lugar, né? O medo é tão forte que não consegue sair do lugar. A constelação pode ajudar nisso. Ajudar a você, às vezes tem gente que tem certos dons, ou certos, por exemplo, você como psicólogo, né? É um dom que você tem. De ouvir as pessoas, de questionar muito, né? Eu sei porque eu sou sua... Como é que chama? Sua paciente, né? Então eu sei que você pergunta demais, e a gente fica ali, sai dali daquela sessão toda, né? Então é um dom que você tem, que você passou a colocar a serviço, e que talvez
em algum dado momento da vida você já tivesse identificado, mas não, por algum motivo não saía do lugar para fazer aquilo, né? Então, às vezes é um dom que a gente tem que estar travado, às vezes é uma coisa que a gente não consegue fazer, ou alguma coisa que a gente se sente obrigado a seguir, da mesma forma como a nossa família faz. Então, a constelação pode ajudar a trazer isso para o consciente, para daí ajudar a tomar a decisão, né? Ou seja, não existe pílula milagrosa, existe um processo a ser feito. Não é mágica e nem varinha de condão. Você não chega aqui na frente da constelação e fala, vamos fazer hoje uma mágica e você vai sair daqui um super profissional. Não é. Tem um místico chamado Yogananda, um místico oriental, que diz assim, seja honesto consigo mesmo. Né? Nem sempre o mundo é honesto com você. Somente quando você for honesto consigo mesmo, encontrarás o caminho da paz interna. E acho que a paz interna está muito relacionada não com o sucesso, né? Todo mundo quer ter sucesso na vida, mas o fundamental é se realizar, né? Então, às vezes, você pode se realizar num canteiro. Eu tenho um amigo que tinha uma angústia danada na vida, não encontrava nada, daí ele resolveu ser apicultor, conheceu a abelha e agora ele comprou um sítio, ele vende mel, ele passa internado no sítio, feliz da vida. Então, a realização não está, por exemplo, em você ser um palestrante, ou ser um youtuber de sucesso, ter 1 milhão de seguidores, pode até ser, não há nada contra isso, né? Mas não se está nisso, porque senão todos teriam que ser, né? Não sobra nada. Mas está fundamentalmente na realização. Você, minha amiga querida, aqui caminhando para as palavras finais, já quero agradecer. Para mim, foi uma honra poder ter você no seu retorno, né? Eu sei que você também esteve no casulo. E talvez as asas nem estejam prontas para voar. Mas queria te parabenizar pelo teu processo, pela tua coragem, né? E eu sei o quanto há de dor e de amor nesses processos de ficar no casulo e também ensaiar bater as asas, né? Até fiquei encantado hoje com a tua energia, foi isso, estou feliz com a tua energia. Suas palavras finais, né? O que você diz para que a gente possa fazer a nossa despedida? Bom, primeiro que agora eu fiquei emocionada, né, com o que você falou, porque realmente está sendo bastante desafiador, né, estar aqui. Mas estou aqui também em honra pela minha família, né, pela minha mãe, que sempre me incentivou muito, inclusive nessa mudança agora, né, de construir a Essenza. A Essenza tem um pedacinho dela aqui, e eu agradeço muito por isso, né. E a minha palavra final é assim, acolha você mesmo nas suas inquietações, olhe para o que te faz feliz, acho que é isso que eu já trouxe, né, o que te realiza. Porque às vezes a sociedade coloca que ser realizado, ter sucesso, ter dinheiro, pode ser também para você. Mas veja se é isso para você que importa, né? Às vezes é alguém que vai cuidar de um canteiro de horta, como você falou. Então, olhe para você, só você vai saber isso, ninguém mais. Né? A sociedade pode até colocar um padrão, mas é você que sabe o que faz sentido para você, né? O que traz para você de realização, o que você pode fazer de melhor para você e para os outros. Então, acho que o recado é esse: pare às vezes de se comparar e de olhar para o que todo mundo está dizendo, o que o padrão está dizendo. Olhe para o que faz sentido para você e o que faz você se conectar com a humanidade. Eu sou dessa, né? Eu, você e muita gente que está aqui, inclusive na Essenza, a gente tem esse princípio, né, de que a gente é um ser individualizado, né, de que nós temos livre-arbítrio para as escolhas e que o que vai fazer de melhor para mim e para o próximo. Acho que é isso. Muito obrigada, gratidão por ter provocado esse tema e obrigada pela conversa. Eu que agradeço, nós somos mais felizes por ter você no nosso meio, como amiga, né, como um ser humano riquíssimo, do qual tantos já colheram tantas coisas boas, tá? Muito obrigado. A gente se despede, queridos amigos todos da Essenza que estiveram caminhando aqui, um número bastante grande. Isso demonstra o amor que a Willy provoca na gente. E estarmos aqui participando é a forma da gente expressar nossa gratidão por ela. Obrigada. Sucesso nesse empreendimento e conte com a gente sempre que precisar. Um grande abraço. Obrigada, e até mais. Até. Tchau. Beijo a todos.